Nesse instante, nós iremos refletir a mensagem com o seguinte título: O reino que Nicodemos não conseguia ver. Parte 1. O reino que Nicodemos não conseguia ver, parte 1. Entre todas as histórias da Bíblia, a história que mais marcou a manifestação de Deus na terra foi quando o seu filho Jesus assumiu a forma humana. E entre nós, o Verbo se fez carne e habitou, e nos revelou palavras inefáveis, que não tinha como explicar, ele teve que vir mostrar na prática. Nem tudo que está escrito na Bíblia será entendido pela leitura. Lembra disso, meu irmão? Nem tudo que está escrito no livro sagrado será entendido pela leitura, mas pela experiência, pela vivência. Nós vamos ter que provar para entender. Entre os homens que passaram na terra, houve homens que deram liberdade para Deus trabalhar. E foram homens grandes na sua história, de obras que não vieram desse mundo, mas do céu. Eu quero citar um homem, Moisés. Moisés, ele sobreviveu ao seu nascimento, sendo colocado num cesto no rio. A história diz que Moisés, ele estava no monte e viu uma sarça pegando fogo e ela não se consumia. E quando ele aproximou daquela sarça, uma voz falou com ele: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Deus falava com Moisés através da sarça. Já pensou, irmão, você ter uma experiência dessa? Deus falar com você, próximo de você? E Moisés teve várias experiências na Bíblia em que ele liberta o povo, ele faz da rocha brotar água, tudo conforme a palavra do Senhor. O mar se abre, o maná cai do céu, uma sombra através da nuvem fazia com que o povo pudesse caminhar no deserto. Enfim, Moisés foi uma referência da proximidade quando o homem permite Deus agir o que Deus faz. Não tem limite nessa ação, irmão. Não tem limite nessa ação. E Moisés foi uma referência. Mas eu quero citar aqui 2 pontos da vida de Moisés que mais marcou a sua história. Os 2 pontos que mais marcou a sua história. Existiram várias histórias na vida de Moisés que eram histórias pontuais. Não era todo dia que o mar se abria. O mar abriu quantas vezes? Uma vez. As pragas, cada praga daquela caiu uma vez, cada uma no seu dia determinado, mas foi uma vez só. Mas existia coisas que acontecia todos os dias na vida de Moisés. E era isso que marcou o seu relacionamento com Deus, porque o relacionamento de Moisés com Deus não era só no dia do retiro, não era só no dia de sábado. O relacionamento de Moisés com Deus era diário, era momentâneo. Por isso que a manifestação divina na vida daquele homem foi extraordinária, porque ele não deixava só no dia da conferência, ele não deixava só para o dia A ou o dia B, era todos os dias. Moisés tinha um relacionamento com Deus, e quando mais se relacionava com Deus, maior era a manifestação divina na sua vida. Assim também é uma lição para nós hoje. Quanto eu tenho me relacionado hoje com o Senhor? E eu queria citar aqui 2 exemplos na vida de Moisés que muito chama a atenção. Não era eventos momentâneos, mas era diários. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33.
o versículo 7 ao versículo 11 diz assim: ora, Moisés costumava, era de costume dele, tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Imagina, tinha um arraial, as tendas todas lá, ele pegava a tenda dele, tirava a tenda dele do meio do arraial, caminhava uma distância do arraial, e lá ele colocava a tenda. Sabe por que ele fazia isso? Esse momento a sós, o texto bíblico diz assim, no versículo 7, bem longe do arraial, e lhe chamava a atenção da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, ou à tenda da presença, que Moisés armava distante, que estava fora do arraial. Versículo 8 diz assim: quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas, até entrar ele na tenda. Então imagina, Moisés saindo do arraial, com a tenda dele já armada, e o povo ficava em pé olhando. Quando Moisés entrava para a tenda dele, sabe o que acontecia, irmão? Você sabe o que acontecia quando Moisés entrava para aquela tenda, que ele armava longe? O versículo 9 fala assim: uma vez dentro, Moisés dentro da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda. Descia uma coluna de nuvem do céu, ela descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todos em Israel testemunhavam de forma visível a presença de Deus naquela nuvem, porque quando Moisés entrava na tenda era para falar com Deus, e Deus descia para falar com o seu povo. Esse era o momento de glória de Israel. O povo sabia que aquilo não era uma palavra do homem A ou do homem B, aquela palavra desceu da nuvem e foi até Moisés. O versículo 10 diz assim: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, ninguém ficava sentado, todo o povo se levantava, em sinal de reverência e respeito. E cada um à porta da sua tenda observava ao Senhor que estava ali naquela nuvem. O sinal de reverência era tremendo. Versículo 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Tempo de glória de Israel. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Diz que falava o Senhor a Moisés face a face. Como você conversa com seu amigo? Isso marcou o ministério de Moisés na terra. O seu relacionamento pessoal com Deus, Criador dos céus e da terra. Deus descia na nuvem para conversar, e era visível, não era algo oculto. Todo o acampamento via. Todo o acampamento via. E tinha mais, no capítulo 34, olha como que a presença do Senhor impactava ali, no local do acampamento. No capítulo 34, do versículo 29 em diante, diz assim, que quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. A pele do seu rosto resplandecia. A presença do Senhor na vida de Moisés era tão grande que fazia a pele do rosto de Moisés resplandecer. Depois de haver Deus falado com ele, depois de Deus havido falado com Moisés, a pele do seu rosto resplandecia. Versículo 30 fala assim: olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram a se aproximar de Moisés.
Eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, e tornaram a ele. E Moisés lhe falou, e depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. O brilho do rosto de Moisés trazia temor para o povo. Tendo Moisés acabado de falar, ele pôs um véu sobre o seu rosto, porque o povo ficou com medo da glória do Senhor, que resplandecia no rosto de Moisés. Irmãos, você faz parte da mesma igreja. Você serve o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. Aqui nesse banco está sentado filhos de Deus. Deus quer ter um relacionamento conosco no sobrenatural. Coisa que o mundo nunca viu. Homem nenhum nunca imaginou. Versículo 34 fala assim: porém, vindo Moisés perante o Senhor para lhe falar, ele removia o véu, até sair, até voltar. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que ele tinha ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Irmãos, o povo de Israel via a nuvem descendo na tenda de Moisés para falar com ele. O povo de Israel via o rosto de Moisés iluminado, brilhando. Isso era tão forte em Israel. Isso era tão forte, irmãos, em Israel, que os sacerdotes haviam dito nos dias de Jesus assim: olha, nós somos discípulos de Moisés, por causa disso que tinha acontecido no passado, porque não tinha como ter algo maior do que esse. Jesus, quando repreendeu os fariseus, os sacerdotes, ele disse assim: olha, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés está assentado os escribas e os fariseus. Sabe por quê? Todos tinham o sonho, todos tinham a vontade de ser o Moisés no seu quê? Dia, no seu tempo. E eles não conseguiam. Se eu perguntasse hoje para os irmãos que estão aqui presentes, se eu perguntasse para você hoje, que se faz aqui presente, irmãos, teria um momento de glória superior a esse? A nuvem descer e o Senhor conversar com você face a face? Teria? Eu acredito que muitos, assim como eu, responderia que não tem. E é esse o reino que Nicodemos não conseguia ver. Esse é o reino que Nicodemos não conseguia ver. Qual era o reino que Nicodemos não conseguia ver? Ele conseguia ver só até aí. Ele não conseguia enxergar nada além disso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina sobre esse acontecimento? A Bíblia não fala que isso foi um momento glorioso. Sabe por que nós achamos que descer uma nuvem sobre a porta de uma tenda e Deus falar face a face com o homem é algo grandioso? Porque nós vivemos hoje na carne. Nós vivemos hoje muito afastado de Deus. Nós estamos num grau de afastamento de Deus tão grande, que qualquer manifestação divina é algo, no mundo físico, é algo tremendo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Eu quero mostrar para vocês agora uma visão espiritual sobre isso aqui. Uma visão de um reino que Nicodemos não conseguia ver. O que Jesus trouxe é 1 trilhão de vezes maior do que isso. O que nós achamos que é o máximo, que os judeus achavam que era o máximo,
que na cadeira de Moisés está sentado os escribas e os fariseus, disse Jesus, eles viraram para Jesus e falaram assim, não, nós somos discípulos de Moisés, porque Moisés tem um histórico, né? Olha o histórico dele, a nuvem descia e a porta da tenda era todo aquele contexto. Jesus falou assim, olha, é 1 trilhão de vezes maior do que isso. Nicodemos não conseguiu o quê? Ver. Vamos ver na Bíblia? Que reino que é esse então? Simon, se fosse um pouquinho maior, beleza, mas você está falando que é 1 trilhão? 1 trilhão. Para mais, né? Colocando aqui numa linguagem ainda humana. Mas vamos abrir para ver o que a Bíblia fala, comenta sobre isso. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 7, olha o que o texto sagrado diz. Aqui é o Espírito Santo falando à igreja. A igreja, ela é aquele povo que está pronta para ouvir a voz do Espírito. A igreja é aquele povo que está pronto para ouvir o que a carne não consegue falar, não consegue ver, e a revelação ela vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, fala assim, ó, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu da glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. A Bíblia chama de ministério da morte. Aquilo que era glorioso para os judeus, aquilo que era o ápice da glória. Olha o que a Bíblia diz. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar, olhar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, quer dizer, transitória, por um momento, o rosto de Moisés ficava iluminado. Versículo 8, olha o que diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? É muito maior glória o que hoje nós temos oportunidade de viver, muito na frente do que Moisés viveu, mas nós não conseguimos ver isso. Nicodemos não conseguia, era normal de não conseguir ver, porque Nicodemos estava preso na carne. O versículo 9 fala assim, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Este é o reino que Nicodemos não conseguia ver. Versículo 10 fala assim, portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante do atual sobre excelente e excessiva glória. Há uma excelente glória. O ministério passado ele era glorioso, mas não é comparado ao que nós estamos vivendo no tempo chamado agora. Mas muitos ainda não conseguem ver, não conseguem ter essa percepção. Eu quero chamar a atenção da igreja, de você nesse momento. Estamos vivendo num tempo na terra, onde que a oportunidade de se relacionar com Deus é tremenda vezes maior do que nos dias de Moisés. A manifestação divina sobre a sua vida é 100 vezes maior. Nós temos muito mais acessibilidade a Deus do que nos tempos antigos. Se Moisés estivesse vivo no nosso tempo, a dedicação que ele buscava ao Senhor, a manifestação de Deus na vida de Moisés hoje seria muito maior. E por que isso não acontece na nossa vida? Porque precisamos buscar experiências pessoais com Deus. Nicodemos, quando ele conversou com Jesus, Jesus falou com ele sobre um reino que ele nem sequer podia ver. Nem sequer podia ver.
E o versículo 12 diz assim, do capítulo 3 de 2 Coríntios: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, porque o apóstolo, quando estava dizendo isso aqui, ele era muito ousado, era ou não era? Ele fala assim: eu falo com muita ousadia no falar, porque é muito maior do que o ministério de Moisés. Mas o apóstolo, cheio do Espírito Santo, conseguia ver o reino de Deus manifesto numa dosagem muito maior do que já aconteceu na história desse mundo. Versículo 13: e não somos como Moisés. Quando os judeus diziam assim: olha, nós somos discípulos de Moisés, na cadeira de Moisés, disse Jesus, está sentados os escribas e fariseus. Aí chega agora o apóstolo cheio do Espírito Santo e fala assim: nós não somos como Moisés, a nossa oportunidade é muito maior. Não somos como Moisés, versículo 13, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na determinação de que se desvanecia aquela glória passageira. Mas o sentido deles se embotaram, pois até os dias de hoje, diz aqui o apóstolo falando assim, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece lhe sendo revelado, e não lhe sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O véu lhe é retirado. Versículo 17: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não precisa de véu, a comunicação é direta. E o versículo 18, acho muito interessante esse versículo. Sabe por que a glória hoje é maior? Por causa do versículo 18. Fala assim que, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho. Imagina você agora na frente de um espelho, com o rosto agora todo desvendado, não tem nada cobrindo o seu rosto. Você agora está olhando, vivencia esse versículo, irmão. Olha o que esse versículo diz. E todos nós, versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que esse versículo quer dizer? Quando você olha para a sua vida, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Toda vez que você consegue olhar para a sua vida e ver que aquela ação que você, aquele comportamento que você tem, não é mais o comportamento do velho homem, mas é um comportamento semelhante a Jesus, a sua vida está sendo transformada pela contemplação da glória do Senhor na sua vida. A sua vida é transformada à própria imagem do Senhor. Essa presença, Moisés conversou com Deus aonde? Irmãos, presta atenção nisso. Moisés conversou com Deus naquela nuvem, mas Deus estava do lado de fora. Chega agora o apóstolo, fala assim, opa, muito maior experiência nós temos, porque Moisés conversou com o Senhor do lado de fora, eu converso com o Senhor dentro de mim. Porque sou o templo do Espírito Santo, morada do Senhor. Por isso que o meu corpo não me pertence, por isso que o que entra na minha boca tem que ser, não é aquilo que me agrada, porque quem habita aqui é propriedade desse corpo. Devemos adorar a Deus de forma racional, através do nosso corpo, consagrando o nosso corpo ao Senhor, porque Ele habita na sua casa, que é o seu corpo. Deus não habita em pedra, tijolo, madeira, templos feitos por mãos humanas. Não é isso que Deus habita. Deus habita em carne e osso na sua vida. É aí
quando então o apóstolo diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, porque a glória do Senhor é manifesta em nós, contemplando como por um espelho. Na hora que você olha para a sua vida, não sou eu que vivo mais, como diz o apóstolo, mas Cristo vive em mim. Então a glória do Senhor, que há de encher toda a terra, que inundará toda a terra, é Cristo em vós, para que o mundo possa ver em não mais você, mas Cristo vivo dentro do seu corpo, da sua vida. Esse reino Nicodemos não conseguia ver. Não conseguia ver. Mas Jesus falou sobre esse reino. Ele explicou sobre esse reino. Irmãos, quando Jesus, ele estava fazendo a sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus pediu ao Pai para que ele fosse glorificado. É um pedido forte ou não? Você imaginou? O que você queria pedir a Deus? Qual o pedido que você faria a Deus? Muitos aqui teriam petições particulares especiais, mas Cristo teve uma. Olha o pedido que Jesus vai fazer a Deus, capítulo 17 do Evangelho de João, o versículo 5, ele diz assim: e agora, olha o versículo 5 que diz: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele ainda especificou, ele falou assim: olha, eu não quero qualquer glória, eu quero a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Esse período aqui, no máximo que Cristo tinha aqui na terra de existência, ele não chegava a 40 anos. Se batesse toda a calculadora aí, falaria que era 30, 27, 33, não chegaria a 40 anos. Quando Jesus falou assim: destrua esse templo, que em 3 dias eu reconstruo, ele falava do próprio corpo. Os fariseus imaginaram assim: você não tem nem 50 anos, como que você... Eles levaram 50 anos para construir esse templo, como que você fala que vai construir em 3 dias? Ele estava muito na carne, preso na matéria. Mas Jesus falava de algo espiritual. Jesus não tinha 50 anos nesses dias. Ele não falou assim: olha, Pai, me dê a glória da época que Abraão, eu estava junto contigo aí quando Abraão foi sacrificar Isaac. Não era nesse período, quando o rei Davi existiu, quando Sansão, não é esse período. Ele pediu a glória que ele tinha. Qual que era a glória que Cristo tinha nesse período? Tinha um céu magnífico, não é isso? Cheio de coisas que palavras humanas não conseguem expressar, tinha um rio muito bonito, né? Tinha anjos voando, tudo isso tinha antes de Cristo vir na terra, mas ele especifica: eu quero aquela glória, não é essa glória aí de mar de vidro, de árvore, não, é algo muito superior à matéria, irmão. Aquela glória que eu tinha contigo, Pai, antes do mundo existir. E que glória é essa? Sabe que glória que é essa? A presença, muito bem. Quando lembra de uma coisa, olha o que o irmão diz: a presença. Antes de existir nada, você sabe o que existia? Antes do nada, existia a presença de Deus. Ela existia. Ela existia. Diz que quando aqui não tinha nada, diz que o Espírito do Senhor, ele pairava. A presença de Deus sempre esteve, sempre está, em todo lugar. Você pode subir no mais alto monte ou no mais profundo do abismo, esconder em qual câmara que seja, prova a qualquer coisa, a presença de Deus estará lá. A presença. Jesus chama a glória de Deus da presença. Fala-se aquele momento que era só a sua presença. Eu quero que, Senhor, me dê essa glória, porque a presença de Deus te deixa na esfera de não necessitar de mais nada.
chamado de plenitude, pode colocar no lugar mais quente ou mais frio, com fome, com sede, pode faltar perna, olho, braço, pode faltar tudo. Não irá de fazer falta, porque a presença é capaz de completar a falta de qualquer coisa. É inexplicável, não tem como descrever, a não ser experimentando, e Jesus tinha experimentado. E Jesus falou assim: olha, Senhor, ó Pai, a minha glória é que eu tenho essa presença. Quando não tinha nada, só tinha o Senhor, eu estava lá, eu sabia como que era, fantástico. Hoje nós estamos distraídos com a criação, nós estamos distraídos com a matéria. O sonho hoje é comprar um carro, é comprar uma casa, é fazer um investimento na bolsa de valor, é poder mostrar status, uma roupa, é poder ter fama, ter sucesso, coisa da carne, da matéria. Mas quando a pessoa prova da presença de Deus, tudo para ele nesse mundo perde o valor. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o que completa a nossa vida, irmão, é a presença do nosso Criador. Você foi criado com um único e objetivo propósito: ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. E essa habitação dele, essa presença dentro dele, consome todas as imperfeições a ponto de você irradiar a imagem e semelhança do seu Criador. Cristo em vós é a esperança da glória. Então Jesus diz assim: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha antes do mundo ser criado. Não é dos dias de Davi, não era que a época eu estava no céu, não tem nada disso. Antes do mundo ser criado, eu estava lá, não tinha nada e não faltava nada. O Senhor é tudo. Ele queria que nós experimentássemos isso, vivêssemos isso. Agora eu vou perguntar para os irmãos o seguinte: você sabe como Cristo pediu para ser glorificado? Com essa glória antes da fundação do mundo? Fantástico. Capítulo 17 de João, o homem guiado pelo... Eu vivo, irmãos, a carne não tem como explicar isso. Eu fico até emocionado quando Jesus, ele fala sobre isso. Qualquer pessoa pedia para que a glória fosse colocada em quem? Nele. Olha o que Jesus falou. Capítulo 17, versículo 10, fala assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas. Ele falando com o Pai. E fala com o Pai o seguinte: e neles, nos discípulos, em você que me escuta, e neles eu sou glorificado. Toda vez que a presença de Deus entra na sua vida, a glória pertence a Jesus, vai direto para Ele. A sensação que Ele sente é incalculável, porque você experimentou aquilo que Ele experimenta. O Pai é fantástico. Mas toda vez que nós distraímos com as coisas desse mundo, com as coisas materiais, e tiramos os olhos de Deus, das coisas de Deus, e nos afastamos do Pai, Cristo deixa de ser glorificado. Você é glorificado por Deus, para que Cristo seja glorificado, e esse foi o pedido de Jesus. Jesus não falou assim: não coloca a coroa na minha cabeça, não coloca um manto, prepara um palácio para eu ficar. Eu não quero isso, isso não é glória para mim. Sabe o que é glória para Cristo? É que você sinta a presença do Pai, mais nada. Ele pagou o preço da cruz, ele abraçou aquela cruz, ele não soltou o Calvário, ele deixou suas mãos ser perfuradas, ele deixou ser, ele falou assim: olha, a minha vida eu a dou, eu tenho poder de dar, e eu mesmo tenho poder de tomá-la. Pôncio Pilatos vira para Jesus e fala assim: olha, nas minhas mãos eu tenho o poder de te condenar e de te soltar. Ele falou assim: nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não lhe fosse concedido. Sabe o que é glória para Jesus? É a sua vida glorificada.
Não tem mais nada, não tem céu, não tem árvore da vida, não tem lago, não tem anjo voando, é a sua vida glorificada, é a ovelha perdida salva. Isso é a glória de Cristo. Poder ver você sorrindo, feliz por toda a eternidade. E foi pago um alto preço para isso. Isso foi pago um alto preço. E por ele, olha que interessante, por Cristo, saber que ele só é glorificado quando você é glorificado. E o que é essa glória? É você sentir a presença do Pai dentro. Quando você sente a presença do Pai, Cristo automaticamente se explode em glória. Cristo é glorificado. Sabe o que ele disse? Olha o que Jesus fala, olha. No capítulo 17 de João, no versículo 19, ele fala assim: a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O que Jesus falou? Olha, eu me santifico a mim mesmo, para que eles possam ficar santos, porque se eu não me posicionar na santidade, eles não ficarão santos. Cristo sabia que a única forma do homem ser santo era quando o próprio Cristo habitasse dentro de nós. Então ele fala que essa santidade que eu me santifico será reproduzida na sua vida, será reproduzida no seu ser, no seu viver, no dia a dia. E Jesus disse assim, olha, e é a favor deles que eu me santifico. A mim mesmo, eu me santifico a mim mesmo a favor deles, para que eles também sejam santificados na verdade. Porque nós só seríamos santificados na verdade quando Cristo habitasse em nós. E por que isso aconteceria? Para que todos nós, a glória de Jesus consumada é que fôssemos um. Olha o que Cristo disse. Ele disse assim, olha, a fim de que todos sejam um. Ele faz isso. Ele podia ter pedido ao Pai qualquer coisa para que ele pudesse ser glorificado. Ele falou assim, olha Pai, o que me glorifica é que a sua igreja, é que o seu povo, nos quatro cantos do mundo, possa sentir o que eu estou sentindo, possa viver a experiência que eu estou vivendo contigo. Isso me deixará alegre, feliz, isso seria a glória de Cristo. E ele diz assim, olha, a fim de que todo, versículo 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creais que tu me enviastes. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Quando você olhar no espelho, você não mais verá o velho homem, mas Cristo habitando na sua vida. Isso é a glória de Jesus. Porque quem vê a Cristo, vê também o Pai. Jesus falou assim, quem me vê, não está me vendo, ele está vendo o Pai. Eu lhe tenho transmitido, versículo 22, a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, ele explica agora como que isso acontece, ó. Eu neles, neles quem? Nos discípulos, Cristo em nós, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Então Cristo aqui enfatiza dizendo, eu neles, tu em mim. Essa unidade, essa glória Nicodemos não conseguia ver, essa glória muitos de nós nos dias de hoje não conseguem perceber, mas está disponível a eu, a você, a todos nós nesse instante. Basta invocar o Senhor. Invocai o Senhor enquanto está perto, enquanto pode achar. Invoca o Senhor, não do lado de fora, não no lugar, mas dentro de você. Dentro de você. E ouve a voz do Espírito por falar dentro de você, porque você nasceu para isso, para ouvir Deus falar dentro de você,
para ter uma experiência interna com Ele. Foi para isso que você veio ao mundo. E obedecer o que Ele te ordena, o que Ele te pede e o que Ele te aconselha. Irmãos, no capítulo 17, no versículo 13, Jesus fala assim: mas agora eu vou para junto de ti, e isso não fala o mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Jesus fala assim: olha, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Como que os discípulos teriam essa alegria completa em si mesmo? Como que os discípulos teriam essa alegria completa em si mesmo? Sabe como, irmãos? Jesus, durante o seu ministério, Ele preparou tudo para que nós pudéssemos entender essa mensagem. E Ele montou uma cena específica para isso. Está registrado no livro de Lucas, no capítulo 9. Lá no livro de Lucas, no capítulo 9, o versículo 28, fala sobre a transfiguração. É dito assim: versículo 28, cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, olha o que o texto diz, irmãos, para que sinta a minha alegria por completo, o meu gozo por completo. O que é sentir a presença do Pai? Dá uma sensação de alegria incalculável. E Jesus, ele exemplificou isso, ele mostrou isso através de um fragmento, ele revelou isso através de um fragmento, lá no Monte da Transfiguração. Ele fala assim, versículo 28, cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. O propósito ali era de orar. E aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, eram Moisés e Elias, os quais apareceram-lhe em glória e falava da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha, diz que aqueles 2 que apareceram para Jesus no monte era quem? Muito bem, era Moisés e eles apareceram como? Em glória, não foi isso? E o que é a glória de Jesus? É quando o Pai está em nós, é quando Ele habita. E o Pai estava agora dentro de Moisés e dentro de Elias, e Cristo resplandeceu na hora. Aquilo dava força para Cristo. Me glorifica, ó Pai, me glorifica. Moisés e Elias foi ali para dar força a Cristo, porque a força de Cristo vinha com nós salvos. A força que fez com que, o amor que fez com que ele ficasse na cruz do Calvário, era a modificação da sua vida, a imagem e semelhança de Deus, e isso é possível, porque senão Cristo não tinha ido para lá. E quando Jesus viu Moisés e viu Elias, Moisés representava aqueles que seriam ressuscitados, e a presença de Deus não se manifesta em defunto, não se manifesta em mortos, porque os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco têm eles recompensa. Amor, ódio, inveja, para ele tudo já pereceram, e não tem nenhuma parte mais do que se faz debaixo do sol, disse Salomão, nas Escrituras Sagradas. Mas Deus, para que os mortos possam sentir a sua presença, Ele ressuscita da terra, Ele faz ele levantar, e Moisés foi ressuscitado. Moisés agora estava cheio da presença do Pai, estava cheio da experiência que Cristo tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E Elias representa a igreja do Deus vivo, que será arrebatada viva, sem experimentar a morte. E isso acontecerá nos 4 cantos desse planeta. Irmãos, o rosto de Jesus resplandecia, sabe por quê? Por causa da glória manifesta na vida da igreja. E o exemplo disso era Moisés e Elias.
representando ali a igreja de Deus. Era ou não era? Vale a pena. Jesus naquele momento ele falou assim, vale a pena. Não vou desistir. Porque se eu desistir, Moisés e Elias, que está no céu, eles vão ter que o quê? Descer e voltar ao pó novamente. Era só Cristo ter escolhido o lado mais fácil. Mas por Moisés e Elias e por você que me escuta nesse instante, ele não desistiu. Ele não desistiu. E tem um detalhe aqui interessante, irmãos. Fala assim o versículo, olha, versículo 32, fala que eles haviam manifestado ali para ele cumprir o que estava para cumprir em Jerusalém, que era morrer pelos nossos pecados. Versículo 32 fala assim, do capítulo 9, e Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Havia um sono muito forte sobre Pedro naquele momento. Ele estava ali, dorme que não dorme, né? Mas, conversando, quando Cristo conversava ali, com Moisés, com Elias, e eles conversavam com os outros ali, conversando-se acordados, viram a sua glória e 2 varões que com ele estavam. Diz que Pedro chegou a ver. Sabe por que ele estava com sono? O Espírito de profecia fala assim, olha, eles passaram o dia todo pregando. O dia todo, andando para lá, andando para cá, tinha hora que não tinha comida, não tinha água para beber, e o corpo vai ficando como quando você não come, você não bebe, e você está tendo muita atividade física, muito falar, vai ficando como corpo, fraco. Aí no final da tarde você quer o quê? Você quer descansar, você quer alimentar para repor as forças, né? Aí chega o mestre e fala assim, ninguém come. Como assim? Não, ninguém come. Pedro, todo mundo pode comer. Pedro, Tiago e João comigo. Eu também não vou comer, mas nós vamos para onde agora? Está vendo que morro ali? Muito alto, senhor. É ele mesmo, vamos para lá. Tem comida lá? Não, não tem. Lá tem experiência com Deus. Quer subir? E ali eles subiram. Com fome, eles estavam cansados. Imagina a cena, você subir no morro, depois de ter rodado o dia todo, e durante o dia você não pode comer direito, não pode beber água, e no morro não tinha água, não tinha comida, não tinha ar-condicionado, não tinha carro para levar, não tinha bondinho, não tinha nada, tinha que subir na canela, e subindo. E ali eles foram subindo. Quando mais subia, mais energia o quê? Gastava, mais o desconforto aumentava, a ponto dele estar num ponto que ele só voltava a cair de sono. E o mestre, na hora que ele estava no estágio dele, agora nós vamos orar. Mas orar enche barriga? Enche, irmão. Orar alivia dor. Mas vamos orar. E naquele momento, quando ele viu Moisés, Elias e o Senhor com o corpo ali transfigurado, você sabe para onde que a fome foi? Você sabe para onde que o desconforto foi? Olha o que diz o versículo bíblico. O versículo bíblico diz assim, versículo 33 fala assim, ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Olha a palavra, irmão, olha a palavra daquele homem que tinha rodado o dia todo, estava com fome, que estava com as suas necessidades físicas ali em alto grau, cansado, sono. Ele falou assim, olha, mestre, bom é estarmos, olha, não era lá embaixo comendo com os outros? Não era lá ter tomado banho, descansado e estar dormindo? Ainda bem que eu vim. Olha o que o discípulo diz, mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, não vamos descer mais. Eu não quero descer mais para comer, para tomar banho, eu não quero, vamos fazer 3, vamos ficar aqui. Não me tira daqui mais não, vamos fazer 3 tendas. Olha a ponto que Pedro chegou para falar. Irmãos, existe um reino que a gente não consegue ver, é só experimentando. É esse reino que Jesus veio experimentar. Ele veio nos revelar através da experiência.
Não tem como conhecer esse reino a não ser através da experiência. Tenta explicar isso para Pedro quando ele estava lá embaixo. Não, amanhã cedo, na hora que o sol clarear, vai estar todo mundo descansado, aí nós experimentamos o Pai, descansado. Jesus falou assim, não importa qual situação que você esteja. A glória do Senhor te recompensará, te saciará, te completará e te deixará pleno, não importa qual seja a situação que você esteja, ainda que você esteja dentro do cemitério apodrecendo, não existe mais, a glória do Senhor te levanta, te retifica, te restaura. Esse é o reino que eles não conseguiam ver. Mas continuando a ler o texto, olha o que diz: mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Eu não quero só que vocês vão embora, nós ficamos até do lado de fora, não tem problema, não precisa nem fazer para nós, mas deixa a gente aqui, perto de você, não vão mais embora, fica aqui, por favor. E não sabendo, porém, o que dizia. Versículo 34, enquanto assim falava, presta atenção nesse versículo, irmão, olha o que acontece. Diz o verso assim, versículo 34, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, encheram-se de medo ao entrar na nuvem. Vocês lembram que a nuvem descia lá nos dias de Moisés? Desceu uma nuvem, olha, fala assim, olha, então, quando assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, encheram-se de medo ao entrar na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu deleito, a ele ouvi. Olha a história da nuvem, irmãos. Quando a nuvem descia, ela desceu ali, Pedro, Tiago e João ficaram onde? Dentro da nuvem, não foi isso que aconteceu? Não é isso? Não é isso? Olha, presta atenção na ilustração, o que essa nuvem quer dizer, irmãos? Essa nuvem quer dizer o quê? Muito bem, a presença do Pai. O Filho já estava ali, era a presença do Pai. Olha o que acontece, quando eles estavam na nuvem, eles estavam respirando ou sem respirar? Muito bem, eles estavam respirando. Quando ele respirava, a nuvem entrava dentro deles. E ao mesmo tempo eles estavam dentro da nuvem. Isso quer dizer o seguinte, eu estou no Pai e o Pai está em mim. A missão de Jesus era essa, trazer o Pai novamente para a humanidade. A nuvem só desceu porque Cristo estava lá. O que nos liga com o Pai novamente é quem? É Cristo. Nós estamos vivendo num reino onde que a sua manifestação é muito maior do que nos dias de Moisés. Eu nele e tu em mim, disse Jesus, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã e que possamos experimentar esse reino no dia que se chama hoje e no momento que se chame agora. Amém.